Meus irmãos, ontem aconteceu uma situação na minha vida, na qual me fez ficar refletindo muito sobre a mensagem de hoje. E essa situação mostra o nível, a gravidade do nível que andam as pessoas religiosas nos dias de hoje. Quando eu me converti, logo quando eu me converti, eu comecei a me atentar às Escrituras. E lendo as Escrituras, eu comecei a entender que não há nada mais precioso do que o entendimento desse livro. Eu coloquei como regra de vida que esse livro, para mim, ele deveria ser estudado, e não apenas estudado, mas entendido. E em todas as minhas orações, eu comecei a orar a Deus e pedir a Deus para que Deus me desse a revelação da palavra, porque eu sempre acreditei que a interpretação desse livro não dependeria do meu intelecto, não dependeria do meu esforço, mas literalmente que o Espírito Santo me desse a clareza dessas Escrituras. Então, na minha oração principal, isso era o que eu mais buscava. E, em segundo lugar, lendo as Escrituras, eu percebi que o maior dom que um ser humano pode receber não é profecias, oração em línguas, ter o dom de levitar, sei lá que dom que você acredite que você possa receber, mas que o maior dom que um ser humano pode receber, porque isso é um dom, é amar o seu próximo. Então, quem tem essa capacidade de amar o seu próximo, de entregar-se a si mesmo pelo seu próximo, cumpriu as regras desse livro. Então, eu coloco como objetivo de vida, hoje, primeiramente entender o que está escrito. Em segundo lugar, por entender o que está escrito, amar o meu próximo, para que eu consiga cumprir os mandamentos desse livro. Porque esse é o resumo desse livro. Amar o nosso próximo. E através da leitura do livro, eu me senti na obrigação de fazer alguma coisa. E não ser apenas um leitor, mas um praticante das coisas que aqui estão escritas. Vim embora para o interior, viemos para cá justamente para isso, para trabalhar. A Bíblia fala que um profeta não tem honra em sua própria casa. Então, quando eu estava na minha cidade, uma das coisas que eu sentia era, todo mundo me conhecia ali desde pequeno, e isso tirava um pouco a fé das pessoas. E Jesus passou por isso, quando ele foi pregar na terra dele, muitos não creram nele porque o via como filho de José, e não como filho de Deus. E ele mesmo disse essas palavras, que o profeta não tem honra em sua própria casa. E então, logo que nós chegamos para cá, na nossa cidade, onde nós estamos hoje, uma das primeiras coisas que eu fiz foi sondar a região para saber aonde nós começaríamos a pregação do Evangelho. Logo, nos primeiros dias, eu achei uma cidade, um vilarejo, na verdade, é um distrito, que chama Boa Vista dos Andrades. Tem mais ou menos 500 a 1000 pessoas ali morando. E eu comecei, então, a buscar o Senhor, e o Senhor me apresentou uma família maravilhosa, pessoas maravilhosas que nós conhecemos lá, que se ofereceram a nos disponibilizar um espaço para que a gente possa, então, estudar a palavra ali juntos. E na semana passada eu fui até lá, fiz um evangelismo na cidade, chamando as pessoas para comparecer nesse local. Compareceram duas mulheres, duas senhoras, com todo respeito, e uma delas, até na hora que eu estava evangelizando ali, ela disse que ela era diácona na igreja, Falou, eu sou diácona na igreja tal. Eu não conhecia a igreja dela. Ela falou o nome lá, eu nem sei qual igreja que é. É uma adventista diferente, ela falou, é alguma coisa assim. E eu falei, amém, irmã, então vamos lá. E disse a ela, nós não somos uma denominação, mas nós somos cristãos. Nós estamos ali não para mostrar as nossas doutrinas ou os nossos costumes, mas nós estamos ali para compartilhar da palavra. E ao compartilhar ali do Evangelho, quando ela estava lá no dia, nós estávamos começando a falar sobre Jesus, e tal, e essa mulher, ela se levantou e ela disse às pessoas que estavam ali, que pelo fato dela ser dizimista, que pelo fato dela ter compromisso com o dízimo dela, com a igreja, de retirar em primeiro lugar os 10% dela ali, e dar na igreja dela, que Deus a tinha abençoado, e que Deus tinha dado a ela uma casa e um apartamento, e que ela era muito próspera. E por coincidência, as pessoas que estavam ali na reunião estavam passando problemas financeiros. E eu percebi meio que a ideia dessa senhora foi falar para aquelas pessoas que elas seriam abençoadas apenas se elas fossem fiéis nos dízimos a Deus. E a palavra nos diz que nós devemos ter coragem nessas horas e não aceitar mentira. E nós sabemos que o dízimo era coisa de judeu, que o dízimo foi uma coisa que aconteceu lá para o povo da lei, tanto que as pessoas são tão hipócritas que as pessoas que acreditam no dízimo, elas aceitam dar o dízimo, aceitam receber o dízimo, mas elas não se lembram que junto com o dízimo nasceu também a circuncisão. Que o dízimo e a circuncisão eram duas coisas que eram práticas da época.
Mas hoje não, circuncidar ninguém quer, né? Quem não sabe o que é circuncidar, procura no Google aí para você ver o que é circuncisão. E eram práticas na época, mas hoje brasileiro não circuncida, né? Mas dízimo todo mundo quer dar. E erroneamente, de uma maneira muito grosseira, essa senhora aprendeu dessa forma. E ela se levantou, literalmente, ela ficou de pé ali e começou a balbucejar ali, né? Essas mentiras que ela aprendeu com a igreja. Eu falei para ela, irmã, ainda bem, eu não acredito no dízimo. A hora que eu falei para essa senhora que eu não acreditava no dízimo, e eu falei mais, eu acredito sim na contribuição. Eu acho que as pessoas, segundo o propósito do coração, segundo a intenção do coração, podem doarem o que elas quiserem. E aí eu disse mais, eu falei, a doação não deve ser entregada nem na igreja, porque a igreja, ela não é um templo. A igreja, ela não é um lugar sagrado, a igreja é prédio. Quando eu falo igreja, eu estou falando do prédio. Ela não é um lugar sagrado, ela não é a casa de Deus. O lugar sagrado, templo e casa de Deus é o nosso próximo. E quando eu comecei a ensinar essas coisas para essa senhora que estava ali, ela começou a rir, porque ela ficou extremamente furiosa com o ensinamento que ela recebeu. E quando eu falava para ela sobre esses ensinamentos, eu mostrava na Bíblia, na palavra, aonde estava. Eu usava os versículos bíblicos para falar para ela. E enquanto ela ria, eu disse a ela, falei, irmã, a irmã não está rindo de mim. Até disse, a senhora pode rir de mim, mas é o que está escrito. É das escrituras que a senhora está rindo. E ela chegou até a levantar, saiu da roda, né? Saiu ali do grupo, falou que precisava atender um telefone, depois ela voltou. E antes de terminar a nossa reunião, ela foi embora, ela e a amiga dela foram embora, mas foram embora assim, dando risada, sabe, tipo, negando, sabe, tipo, reprovando o ensinamento. Tudo bem, as pessoas que estavam ali perceberam, né, essa intromissão dela, perceberam que ela estava atrapalhando o que nós tínhamos ali preparado, mas eu entendi de uma outra forma, né? Satanás, ele vai contra as escrituras. O propósito de Satanás é que você não conheça o que verdadeiramente está escrito. O propósito de Satanás é te privar da verdade. Esse é o propósito de Satanás na sua vida. É roubar, matar e destruir. E ele só pode cumprir isso na sua vida se você não conhecer, não souber o que está escrito aqui. Porque esse livro, ele uma vez estando no seu coração, ele é poder na sua vida. Tudo bem, passou, nós voltamos embora, nós voltamos até falando sobre essa mulher, falando de como a religiosidade, como a religião estava impregnada no coração dela, e como isso atrapalhou, como ela colocou a igreja e as doutrinas em primeiro lugar, mais do que o que estava escrito, porque é como se ela não conseguisse entender o que estava escrito, mas ela colocasse a religião dela, a doutrina dela, os segmentos dela em primeiro lugar, mais até do que a Bíblia. Eu achei tão hipócrita uma frase dela, onde ela disse que ela levava todos os dízimos e ofertas dela na igreja, e a igreja tinha a ação social dela lá, e fazia o que quisesse com o dinheiro, que a igreja tinha ação social e que a igreja ajudava as pessoas, que ela não tinha essa responsabilidade, tirando essas responsabilidades da mão dela. Mas ali, os vizinhos dela, as pessoas que estavam do lado dela, estavam precisando de dinheiro. As pessoas que estavam do lado dela, as pessoas que estavam próximos a ela, estavam precisando de dinheiro. E ela não conseguia perceber a necessidade das pessoas que estavam ao lado. Ela olhava lá na frente, tirava das mãos dela a responsabilidade de ajudar, porque ela acreditava que ela deveria levar aquele valor na igreja, e que a igreja resolveria o problema da caridade, a igreja resolveria o problema da boa ação. Então nós voltamos meio que frustrados com o que a igreja tinha promovido na cabeça dessa senhora. Não frustrados com ela, bravos com ela, não. Mas nós estávamos assim, assustados como a religiosidade, né, estava impregnado no coração das pessoas. E isso passou. Esquecemos disso essa semana, ficou como sendo uma história comum. E após isso, ontem eu liguei lá para uma senhora que mora lá, né, que aliás é a dona da casa lá onde nós nos reunimos, e perguntei: irmã, tudo bem? Como é que tá as coisas aí e tal, não sei o quê. E essa irmã tocou no assunto, falou: sabe aquela irmã lá, do dízimo? Falei: sei. Então, ela veio aqui, e ela disse para mim que era para mim tomar cuidado. Não, tomar cuidado não, que o irmão não era muito usado por Deus. Tipo, que era para tomar cuidado, sabe? Tipo, dando conselhos a ela, dizendo que eu não era muito usado por Deus, porque eu falava pouco em línguas, e que Deus não me usava na revelação, para passar revelação para as pessoas. Olha, eu sem brincadeira, a hora que eu ouvi isso, como eu percebi que o diabo estava furioso com aquilo que nós estávamos fazendo ali. E ainda pior, eu percebi a cegueira literalmente dessa senhora ao falar as palavras que ela estava usando ali. Meus irmãos, entenda bem,
O Evangelho de Deus, o objetivo do Evangelho não é de maneira alguma revelações e orações em línguas. A revelação e a oração em línguas é fruto desse pentecostalismo aí, idiota, que surgiu no meio do povo cristão, a fim de tirar o foco das Escrituras. Aquilo que tem poder para salvar a sua vida, aquilo que tem poder de mudar a sua vida, aquilo que tem poder para transformar quem você é, está escrito aqui, nesse livro. Paulo falava que ele sabia falar inúmeras línguas, mas que ele preferia trocar 2 ou 3 palavras com as pessoas na língua que as pessoas entendiam, do que ficar orando em línguas. Meus irmãos, que burrice é essa que está no meio de vocês, de acharem que pessoas serão transformadas e edificadas com o barulho que você está fazendo? Você não leu nas Escrituras que quando você ora em línguas, o teu espírito ora a Deus, mas que a carne, que a alma fica infrutífera? Vocês não leram nas Escrituras que a oração em línguas era algo que acontecia entre Deus e o homem, e não era algo que acontecia para que a igreja, de certa forma, fosse edificada? Paulo até fala que quando um se levantasse para orar em línguas, e não houvesse interpretação sobre aquilo, que era para o povo se calar, porque o que importava era o que era entendido pelo povo, e não você mostrar o quanto de Deus tem na sua vida a orar em línguas. E as pessoas medem as outras por orações em línguas. Você mede a espiritualidade de alguém se a pessoa orar numa língua que você não entende. Ou seja, quanto mais a pessoa fala o que você não entende, mais espiritual essa pessoa é. E hoje nós temos também, infelizmente, e eu te digo mais, vocês que têm feito isso, vocês que têm propagado isso, pagarão um alto preço. As pessoas estão com a mania da revelação. Tanto o coração que se disponibiliza a ir a um lugar para receber revelações, quanto aqueles que vão a um lugar para entregar revelações, vocês pagarão um alto preço pela mentira que vocês estão ensinando ao povo. As pessoas vão à igreja não para conhecer o que está escrito aqui e consecutivamente aderirem a essas palavras e se tornarem verdadeiros cristãos, mas elas estão com problemas na terra e elas querem ouvir alguém dizer para elas que elas vão receber uma chave, que elas vão receber a vitória, que elas vão assinar papéis, que elas vão se tornar ricas. Eu não vejo uma profecia dizendo que a pessoa vai ter um encontro com Deus. Eu não vejo uma profecia para uma pessoa dizendo a ela que ela deve orar mais, porque ela vai alcançar uma vitória espiritual. Eu não vejo uma profecia dizendo para a pessoa que ela deve continuar nessa prova, porque a bênção dela é espiritual. Eu não vejo profecias tornando pessoas mais cristãs, mas eu vejo pessoas se ajuntando em lugares para receber profecias que as tornam ainda mais carnais. Vocês têm esquecido que para o nosso Deus a riqueza não é nada? Vocês têm esquecido que o propósito do nosso Deus é que você se torne um verdadeiro cristão missionário, do que enriquecer os seus bolsos? E vocês estão indo atrás desses profetas endemoniados, que estão profetizando segundo aquilo que vocês querem ouvir, e não aquilo que vocês precisam ouvir. E vocês estão virando os teus olhos para profecias carnais, e esquecendo o verdadeiro livro da profecia, que são as Escrituras. O que está acontecendo conosco? Acreditando nesse falso evangelho, acreditando nessas mentiras que estão falando por aí. Meus irmãos, tudo que tenho pregado e falado para vocês está nas Escrituras. E se vocês estão discordando do que eu tenho dito, vocês não estão discordando de mim, mas estão discordando das Escrituras, estão discordando da palavra. E o propósito das nossas vidas, meus irmãos, é darmos frutos. E quando você vai à igreja atrás de profecias, que frutos são esses que você dá? Qual foi o fruto dessa senhora do dízimo ao ir semear contendas na casa dessa mulher? Eles nem eram conhecidos. Eles nem tinham costume de conversarem, tanto que quando ela chegou lá, o pessoal que estava na casa falou, ninguém sabe quem chamou ela. Não eram nem amigos, mas ela teve a necessidade de ir lá após, para semear contendas, para de alguma forma fazer com que o evangelho não fosse pregado ali, por causa da religiosidade que havia no coração dessa mulher, por causa da dureza que havia no coração dessa mulher. E se ainda ela tivesse levado as Escrituras e ensinado algo que está escrito, mas não, segundo aquilo que ela tinha aprendido, ela estava ensinando. É isso que está acontecendo. As pessoas aprendem as burrices dela nas igrejas, saem, montam outras igrejas e ensinam as burrices e ainda mais outras acrescentadas. E elas não se voltam mais às Escrituras. Elas não sabem o que significa lei e graça. Elas não sabem o que significa salvação pela graça. Elas não sabem nem o porquê que Jesus teve que morrer, porque que Jesus entregou-se naquela cruz. Elas não sabem o porquê foram salvas.
mas elas estão preocupadas com a herança do pai Jacó. Elas estão preocupadas com as bênçãos de Abraão. Que tolice! Como vocês têm sido tolos nesses últimos dias ao acreditarem nesses falsos mestres que estão conduzindo vocês ao abismo. Se você não olhar para essas escrituras e daqui não tirar as suas verdades, meus irmãos, vocês serão condenados juntamente com esses falsos mestres. O que Jesus disse para os fariseus, que ensinavam não o evangelho, não, na verdade nem os evangelhos eles tinham, mas não o Torá, eles não ensinavam a lei, mas eles ensinavam o farisaísmo. Jesus mostrou, falou para eles assim, que eles andavam o mundo inteiro a fim de converter alguém. Você já sabe o que eu vou falar. Eles andavam o mundo inteiro a fim de converter alguém, e quando os convertiam, os tornavam 2 vezes filhos do inferno, mais do que eles. Você acha que frequentando e seguindo esses falsos mestres, vocês irão para o céu? Você acha que uma vez dando ouvido a essas pregações carnais, que vocês têm tão facilmente absorvido, vocês vão ganhar a vida eterna de vocês? Vocês vão se tornar 2 vezes filhos do inferno, mais do que eles. Essa é a recompensa daqueles que não dão ouvido às escrituras. Eu nunca estive preocupado, embora eu creia nisso, em profecias. Eu nunca estive preocupado, embora eu já tenha vivido isso, em oração em línguas, na frente das pessoas. Eu nunca estive preocupado em mostrar quanto poder há na minha vida. Porque as escrituras dizem que haviam homens que profetizavam em nome de Jesus, que curavam enfermos em nome de Jesus, que faziam muitos sinais em nome de Jesus. E quando chegou o fim, e eles chegaram diante de Cristo, Cristo olhou para eles e disse: saiam de perto de mim, porque eu nunca vos conheci. E quando eu li isso nas escrituras, quando eu percebi que aquilo que eu fazia, os sinais, até a própria pregação da palavra, se não fosse feito através do Espírito Santo de uma forma real, corria o risco de eu nunca ter nem conhecido a Jesus e estar fazendo tudo aquilo. Até demônios eu posso expulsar sem ser por intermédio de Cristo, sem ter conhecido a Cristo. E as pessoas julgam os outros por sinais que elas veem. Essas pessoas são levadas por todo o vento de doutrina, não dando ouvido às sãs escrituras, não dando ouvido à palavra de Deus. E diz o livro: Cristo nos libertou para que sejamos de fato livres, e não mais uma vez estamos debaixo do jugo dos homens, mas livres. Estais firmes, e não tornai-vos a colocar-se debaixo de jugo e da escravidão. Meus irmãos, nós éramos escravos do pecado no mundo, e agora você entra para uma religião e se torna escravo da religião, fazendo com que as pessoas percebam a sua tamanha hipocrisia e odeiem o evangelho por causa de você, porque você está sendo escravo daquilo que você está falsamente aprendendo. Escutai, eu Paulo vos digo que, se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada te aproveitará. O que é a circuncisão? A circuncisão é as obras, as práticas do Antigo Testamento. Nós estamos sendo ensinados as práticas do Antigo Testamento. Quando você fala de dar dízimo, quando você fala de cumprir lei, quando você fala que você precisa fazer coisas para ser salvo, é essa circuncisão que Paulo está falando. Que se você se deixar circuncidar, se você se deixar as práticas antigas, Cristo não serve para você, e você estará debaixo de escravidão novamente. O que o texto está falando aqui? A circuncisão, juntamente com o dízimo e quaisquer outras práticas judaicas que eram realizadas no passado, não são mais para nós. Olha o que ele está falando: se vocês se deixarem circuncidar. Não era só o ato de circuncidar que ele está se referindo aqui, mas toda a prática judaica da lei, incluindo o dízimo. Se vocês se deixarem circuncidar, Cristo não te serve mais de nada, porque uma vez cumprindo as práticas da lei, você vive por ela e não mais por Cristo. E nós não estamos aqui para viver pelas práticas da lei. Nós não estamos mais aqui para passarmos essa escravidão da doutrina, da rigidez dos homens. Nós estamos em espírito de liberdade, cumprindo através do Espírito a vontade de Deus, e não mais através da carne. E aí você vem falar para mim que porque você dá dízimo você é abençoado? Tolo. Você acredita que para Deus te abençoar é necessário fazer algo? Então logo Ele não te dá gratuitamente, então logo você não vive da graça, mas você vive da barganha, da troca, do merecimento. Se eu precisasse fazer algo para receber o que eu preciso, logo eu não estava recebendo de graça, logo eu estava recebendo o fruto do meu trabalho. Se para ser abençoado é necessário que eu dê o meu dízimo, então logo essa bênção não é mais de graça, mas é um merecimento pela minha atitude. Os homens têm dificuldade para enxergar o Deus invisível.
E por isso vocês querem materializar as suas obras. Porque quando vocês fazem obras e recebem, vocês sabem de onde vem esse recebimento. Uma vez você vivendo pela lei, uma vez você acreditando que deve guardar um ponto da lei, logo você precisa guardar toda a lei. E o que a Bíblia está dizendo aqui? Que uma vez vivendo pela lei, você não mais tem parte com Cristo. Uma vez você acreditando que tem que ter práticas da lei para ser salvo, você não é mais parte de Cristo. Nós não podemos fazer essa barganha com Deus, nós não podemos mais ensinar os pobres e necessitados, aqueles que não têm condições, nós não podemos mais roubar esses homens. O mundo está miseravelmente vivendo. A política está acabando com as pessoas, o mundo, os homens estão se acabando. E nós ainda ensinamos a eles que eles precisam dar dinheiro em um prédio para ser abençoados. Ladrões, tão iguais os políticos que te roubam, mentirosos, falsos. O peso ainda será maior sobre vocês, líderes mentirosos, do que sobre os políticos que te roubam. Porque vocês, piores do que eles, estão usando as escrituras para enganar, tendo uma interpretação carnal daquilo que é espiritual, distorcendo os sinônimos das coisas para mostrar a eles as suas verdades e não as verdades bíblicas. Falsos mentirosos, vocês serão 2 vezes filhos do inferno mais do que aqueles que vos ensinaram. E é por isso que eu digo, mais uma vez, abandonemos então as práticas judaicas, abandonemos então aquilo que não deu certo lá no passado, aquilo que nós não conseguimos cumprir lá no passado, e vamos abandonar toda ela. Eu não posso pegar só aquilo que me convém, não, eu preciso abandonar tudo e olhar para Cristo, sabendo 2 coisas. Primeiro, que o propósito de Deus não é mais a sua vida nessa terra, portanto pare de lutar por aquilo que você tem ou vai adquirir aqui. E em segundo lugar, e mais importante ainda, o propósito de Deus para você é uma vida espiritual, do qual, quando você olha as Escrituras, é com esse espírito que você deve olhar as Escrituras, sabendo que as coisas que aqui estão escritas se discernem espiritualmente. Porque se você não fizer isso, você estará se tornando 2 vezes filhos do inferno.